A todos. Bom, agora oficialmente, boa noite a todos. O NGTA ele recebe com muita honra e alegria o Núcleo do Eu, representado aqui pela Cláudia Cavalieri, pela Laura, pelo Rogério, por mim também, que faço parte dos dois grupos, né? Então, eu falo em nome do Dr. Guinter, que eu tenho certeza que é o nosso coordenador. Ele está muito feliz com esse momento, com esse encontro dentro da SBA, porque esse é o espírito da nossa especialidade, né? Sempre juntos somos mais fortes. Então, nada mais justo do que dois núcleos representativos a respeito do autocuidado e de gestão estarem juntos, né? E caminhando lado a lado. E para isso nada mais oportuno do que a presença da doutora Laura Ribeiro, que hoje irá falar sobre o mercado da saúde e seus profissionais. O que os motiva? Dinheiro ou propósito? Será um tema muito significativo. Acho que, creio que ele junta os dois mundos de uma forma muito peculiar, muito particular e significativa. E para isso, eu passo a palavra ao Dr. Guinter, que é o coordenador do NGTA, para dar as boas-vindas oficiais. Puxa, Taka, obrigado. Obrigado, doutor Augusto Takashima. De fato, o NGTA é um núcleo de gestão do trabalho do anestesista que mensalmente, toda a última quarta-feira do mês se reúne. Nosso núcleo, ele existe desde 2020 e é um núcleo que vem cada vez mais criando força, cada vez mais tendo pessoas, participação, inúmeros webinários, e não tem por que não discutir o propósito de ser anestesista no sentido da vida, no sentido de ajudar, no sentido de contribuir no sofrimento das pessoas e pela qualidade de vida e segurança. Então, não tem por que não associar isso ao núcleo do eu, o núcleo que a gente sabe que foi criado lá pelo Marquinhos, que tem aí a doutora Ana, que tem a doutora Cláudia, que tem o Rogério, que tem o Taca, que tem várias pessoas que falam aquilo que muitas vezes conforta e muitas vezes nos agrega no sentido de ser médicos anestesistas. Então, para nós, de fato, é um momento importante esse, é um núcleo que é um momento que a gente fecha o ano, e eu tive uma conversa bacana com a Ana, com a Cláudia, e elas nos deram essa oportunidade em trazer a doutora Laura para poder contribuir com o nosso núcleo. Bom, eu gostaria de mais nada, antes de pedir a palavra para a doutora Laura, eu gostaria de apresentar a doutora Laura. A doutora Laura, ela é advogada, consultora financeira, advogada pela OAB do Distrito Federal, graduada em Direito pela PUC de Minas, pós-graduação em Direito pela PUC de Minas, né? Pós-graduação em Direito Público, Universidade do Sul de Santa Catarina, pós-graduação em Finanças, Investimentos e Banking da PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduada também em Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais da PUC Rio Grande do Sul. E o nosso tema hoje, conforme o doutor Takashima falou, é o mercado da saúde e seus profissionais. O que nos motiva? Dinheiro ou propósito? Vejam, que bacana. Então, doutora Laura, por favor, fique super à vontade. Nosso moderador hoje é o doutor Augusto Takashima, nada melhor, maior do que o nosso ex-presidente da SBA e fundador do NGTA, para poder moderar e debater, juntamente com todos os integrantes do NGTA. E agradeço aqui também a presença do doutor Jetson, nosso diretor de defesa profissional, sempre alerta, o NGTA está abaixo do chapéu da Diretoria de Defesa Profissional, e agradeço também o nosso sempre presidente, Luiz Diego, que não pôde estar presente, mas eu tenho certeza que ele vai acabar nos ouvindo aí daqui a pouquinho. Tá bom? Doutora Laura, por favor, fique à vontade, a palavra é sua. Boa noite a todos. É uma honra imensa estar aqui com vocês, estar aqui essa noite para o Núcleo do Eu, né, doutora Cláudia, boa noite. Para o Núcleo do Eu, realmente é uma noite especial. Como eu falei, o NGTA ele tem um peso dentro da SBA e o Núcleo vem trabalhando arduamente
para ter um grande espaço também. E então hoje realmente é um dia muito significativo para nós. Eu me sinto parte do núcleo do eu, então para nós essa noite ela é muito significativa. Com relação ao tema, eu realmente espero surpreendê-los de alguma forma com o que eu colocar aqui essa noite. Eu vou compartilhar. Pronto? Aparece? Sim. Sim. Perfeito? Perfeito. Vamos minimizar. Para este tema, eu não tenho nenhum conflito de interesse de ordem comercial ou de vínculo profissional que possa influenciar o conteúdo apresentado. Com relação ao mercado de saúde, vamos passar pelo símbolo da medicina e o empresariamento da medicina, a financiarização da saúde com a entrada do capital estrangeiro no sistema de saúde brasileiro. Com relação ao profissional da saúde, vamos passar pela remuneração e satisfação profissional, as variações de renda ao longo do tempo e entre gerações de profissionais, os desafios e tendências que preocupam os profissionais. E para respondermos o que motiva o profissional, o direito, o dinheiro ou o propósito, vamos falar sobre a hierarquia das necessidades humanas. O símbolo da medicina, o bastão de Asclépio, bastão ou bastão de Esculápio, deus da cura, é o símbolo utilizado pelas principais instituições de saúde, a OMS, ANB, CFM, a SBA, percebam, até 2019, em 2019 ela alterou sua logomarca, mas até 2019, quando utilizou um símbolo, ela utilizava o símbolo correto. Já o caduceu de Hermes, caduceu de Mercúrio, de mercadoria, é o deus dos comerciantes, é o símbolo do comércio, é o símbolo da contabilidade, é o símbolo associado ao dinheiro. Essa confusão iniciou-se lá em 1920, quando o caduceu foi usado por engano como sinal do corpo médico do exército americano. Esse trabalho, com as crônicas de história da medicina, traz essa frase. O caduceu tornou-se um símbolo evocativo da situação atual da medicina, em que os aspectos econômicos e comerciais da saúde se sobrepõem aos aspectos humanos, o que é inaceitável. Para aqueles que desejarem preservar os ideais da tradição médica, só há um símbolo verdadeiro, que é o de Asclépio. Com a entrada, então, do capital estrangeiro no sistema de saúde brasileiro, claro, nós temos novos recursos para investimento, há essa internacionalização do controle, crescimento, sim, para as empresas do setor, incorporação e disseminação de novas tecnologias, consolidação com formação de grandes empresas. Porém, nós também temos a busca por empresas já constituídas e mais rentáveis, acaba contribuindo para o aumento da concentração geográfica, para a escassez de profissionais no setor público, sendo aí um obstáculo adicional ao SUS. A KPMG, lá em 2015, ela procurou ouvir os profissionais da saúde para saber o que eles tinham a dizer, o que eles pensavam a respeito dessas mudanças. A KPMG é uma empresa que faz a intermediação entre investidores estrangeiros e os participantes do mercado, os participantes locais. E aí eu selecionei algumas questões para analisarmos. Com relação à barreira para as autoridades de saúde para os investidores internacionais, percebam, dentre as respostas, tendo como barreira trabalhar sob pressão para entregar resultados e metas. Com relação à governança empresarial, a maioria, então, respondendo, temos alguma, mas longe do ideal, né? Com relação a problemas de gestão de pessoas, gerenciamento,
A maioria, então, responde se estariam preparados para serem adquiridos e interagir com investidores internacionais. Não, eles não estavam prontos para interagir com investidores internacionais. E aí, em 2023, a KPMG volta com uma publicação falando que transformação é a palavra-chave para os sistemas de saúde, trazendo, então, desafios atuais e tendências futuras, alertando o setor para mudanças necessárias e urgentes. E dentre os elementos críticos, vejam o burnout das equipes. Deixei grifado. O que ajudaria na redução do burnout? Aumento da remuneração para evitar estresse financeiro, mais tempo livre remunerado. E, ao final, a gente tem também ênfase no paciente e não no lucro, dentre as respostas apontadas aí para o Medscape, nessa pesquisa do Medscape. Medidas tomadas para reduzir o burnout. Eu reduzi minhas horas de trabalho, eu modifiquei o meu modo de trabalhar. A demografia médica, com relação ao rendimento médio mensal de médicos e declarantes do Imposto de Renda Pessoa Física, traz para a gente que nos últimos anos houve uma redução nesse rendimento médio mensal e percebam, esses dados eles foram trazidos em 2023, portanto, o último dado é o de 2020, e percebam uma redução ainda maior, menos 7,2%. Quando a gente olha para o rendimento médio mensal, para as variações de renda entre gerações de profissionais, então a gente percebe então que nas décadas iniciais você tem uma elevação desse ganho, tem ali um pico entre os 40 e 60 anos, você tem um pico nesses ganhos, e observem, eu deixei com setas azuis e vermelhas. Em 2012, você percebe uma redução a partir dos 80 anos. Já quando você olha para a variação de renda entre gerações de profissionais, olhando para 2020, essa redução ela já começa a acontecer a partir dos 60 anos. 41, 40, 34, 34 e 55. Então, o que a gente percebe? Que essa variação de renda ao longo do tempo, essa variação real acumulada, ela tem o seu pico quando o profissional ele sai da residência médica, a gente então percebe ali um pico nessa variação nas décadas iniciais, porém uma redução a partir dos 60 anos, dessa variação real acumulada, comparando 2012 com 2020. Ela passa a ser negativa a partir dos 60. E aí, o próprio texto da demografia médica traz para a gente como hipótese, né, para justificar essas variações, a evolução do sistema de saúde, a oferta de postos e oportunidades de trabalho, as mudanças no valor e nas formas de remuneração, as regras da previdência, o empresariamento da medicina, vejam de onde eu tirei esse termo, e o crescimento da dupla prática público-privada podem, então, em hipótese, justificar essas variações. Quando a gente olha, novamente, para os dados do Medscape, o perfil dos participantes, dos respondentes da pesquisa, a maioria trabalha em hospitais, e nós sabemos que quando a gente fala em fusões e aquisições provenientes desse capital estrangeiro, elas impactam diretamente os hospitais e indiretamente os profissionais. Sobre se escolheria novamente a medicina, o que ele nos traz? Uma queda importante na proporção de respostas positivas. Então, percebam, lá em 2018, 76% dos respondentes escolheriam novamente a medicina, já em 2022 cai para 69% o percentual de respostas positivas. Sobre se recomendariam a medicina aos seus filhos, 43% dos entrevistados recomendariam, enquanto 41% não fariam, não recomendariam a medicina aos seus filhos. Sobre atividades adicionais para complementar a renda, 25% faz plantões extras
15% mais horas adicionais ao trabalho principal como médico. Essa pesquisa do Medscape, porém, pegando Brasil e Portugal, principal objetivo de manter um trabalho extra informal. 53% respondendo, então, ganhar dinheiro extra. E ali você tem 15%, começar a construir uma segunda carreira para quando se aposentar da medicina. Esse trabalho ele é interessante porque o profissional, né, o estudante de medicina, quando ele está lá na faculdade ou depois de formado, já na residência médica, ele não tem contato com gestão, com metas, né, a busca por metas e resultados. O foco é no paciente, ele aprende sobre o paciente. E esse trabalho sobre as perspectivas e os desafios, né, para o condutor de liderança, ele traz que já não basta mais apenas o conhecimento técnico. Há que se ter competências humanas, competências cognitivas, força psicológica. Numa associação entre competências e variáveis de liderança, quanto maiores as competências humanas e competências cognitivas, maior a motivação para liderar. Quanto maiores as competências humanas e força psicológica, maior a visão de si próprio como líder. Numa associação entre competências percebidas e preocupações sobre promoção, né? Se esse indivíduo se vê como líder e se está disposto a atuar nessa função, né? Quanto maiores as competências humanas e força psicológica, menores as preocupações sobre competência. E vejam, quanto maior a força psicológica, menores as preocupações sobre equilíbrio, vida pessoal e trabalho. Já sobre a hierarquia das necessidades humanas, o que a gente precisa perceber e entender agora já sobre a teoria da motivação humana de Maslow? Na base, nós temos as necessidades básicas, objetivas. O indivíduo considera o interesse próprio. Por que hierarquia de força? Porque dificilmente um indivíduo que está preso nas necessidades básicas, ele consegue olhar, observar para o que está adiante. Então, quando uma necessidade é satisfeita, é que a próxima se manifesta. Então, primeiro ele vai atender fisiologia, alimentação, sono, moradia, saúde em dia, insegurança, segurança física, financeira e patrimonial. Atendidas essas necessidades, surgem as próximas, que são de socialização e estima. São necessidades psicológicas, subjetivas, e geram nesse indivíduo a autorreflexão. Por quê? Esse indivíduo, primeiro, vai buscar socialização, relações familiares, afetivas, autoconfiança, status. São questões mentais, psicológicas, que tendem a gerar essa autorreflexão. Esse indivíduo vai externalizar ali suas negatividades, receber feedbacks, mas são esses atritos, são essas situações que vão gerar a oportunidade dele ir em busca do desenvolvimento pessoal, da realização pessoal, das necessidades de autorrealização, portanto, subjetivas e abstratas. Esse indivíduo, ele já não olha apenas para o interesse próprio, ele passa a considerar a sociedade no seu comportamento. Esse trabalho, ele confirma tudo isso que a gente acabou de dizer. Ele faz uma relação entre significado e felicidade e coloca que o indivíduo que luta para sobreviver, ele vai se importar menos com a autorrealização. A atenção destes indivíduos, ela é frequentemente consumida por aquilo que lhe falta, pelo recurso escasso. Portanto, aqui nós podemos dizer que para este indivíduo o que motiva é o dinheiro. Esse trabalho, fazendo uma ponderação entre o homo economicus e o homo virtus no comportamento humano, ele traz para a gente que o indivíduo, que a teoria
da autorrealização, para que você alcance a autorrealização, você irá passar pelas dimensões econômicas e, inevitavelmente, você irá passar pelas dimensões morais para conseguir chegar à autorrealização. Então, ela propõe que você alcance a autorrealização a partir do cumprimento dessas necessidades, dessas dimensões. E aí, filósofos modernos ampliaram, então, o conceito de virtude, do comportamento virtuoso, para o conceito de autorrealização. E os países desenvolvidos, especialmente os países da OCDE, eles têm muito forte as dimensões econômicas, sem abrir mão das dimensões morais. E eles entendem que os países em desenvolvimento tendem a seguir o que os países desenvolvidos fazem. Então, nós podemos voltar para a hierarquia de Maslow, para a teoria da motivação humana, para entendermos dimensões econômicas, o homo econômicos, esse homem econômico racional, focado em objetivos e numa maior positividade geral, que somado às dimensões morais, com níveis mais elevados de comportamento, ele então segue em direção ao homo virtus, que é o ideal humano de autorrealização, com um comportamento virtuoso, centrado no ser humano e numa maior satisfação com a vida, não apenas nas dimensões econômicas. E aí o que a gente percebe? Então, nós temos, nas dimensões morais, as conexões sociais. E este livro, ele surgiu a partir do mais longo estudo já realizado acompanhando os participantes por toda a vida adulta, que é o estudo de Harvard. Ele já foi traduzido para o português. Esse estudo, ele analisou mais de 2.000 pessoas ao longo dos 85 anos de estudo, já se passaram vários coordenadores, este é o atual coordenador do estudo, e a conclusão do estudo é que os participantes mais felizes tiveram, ao longo de toda essa de várias décadas de vida, os mais felizes tiveram em comum cuidar da saúde e cultivar bons relacionamentos. Agora, fazendo um paralelo entre o paradoxo, entre a teoria da motivação de Maslow e o paradoxo de Easterlin, então nós temos na base, nas dimensões econômicas, o homem econômico racional. Quanto mais dinheiro para esse indivíduo, mais felicidade. É um indivíduo que ele está buscando a felicidade de uma forma geral, bens, uma positividade geral. Então, quanto mais ele ganha, um pouco que ele passa a ganhar, um pouco mais feliz ele se sente. Porém, já nas dimensões morais e de autorrealização, nos níveis mais elevados de comportamento, mais dinheiro não necessariamente significa mais felicidade. E na nossa vida prática, sabemos, basta que tenhamos tudo que a gente começa a perceber que não é só isso, que está faltando alguma coisa. E não basta, basta que tenhamos, que a gente conquiste tudo para a gente perceber que não é só isso. E aí o paradoxo de Easterlin traz isso para a gente, que a gente tem uma flutuação no rendimento que segue a linha de tendência ascendente, mas as flutuações da felicidade seguem uma linha de tendência horizontal. E por que isso acontece? A comparação social, essa sensação constante de insatisfação, ainda que haja melhoria na renda e no patrimônio, o indivíduo ele sempre se compara com quem está em um nível social acima. A adaptação, então esse indivíduo ele acaba se adaptando a esses bens materiais e essa felicidade ela não é sustentada ao longo do tempo. E a esteredônica, o desejo por um nível de vida mais elevado, ele aumenta assim que aumentam os rendimentos e os bens materiais. Ainda que estudos posteriores tenham mostrado que a felicidade com experiências como viagens, por exemplo, ela dura mais, ela perdura mais ao longo do tempo do que com bens materiais. Mas ainda assim, chega um momento que você deseja uma viagem melhor, uma viagem mais cara. Então, assim,
a esteira hedônica ela acaba acontecendo. O indivíduo, assim que ele se acostuma, ele deseja um nível de vida mais alto. Esse, 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 é, esse o paradoxo de Easterlin é a evolução dos níveis de felicidade. Esse autor ele faz essa comparação e ele analisou o PIB de diversos países ao longo de anos para chegar a essa conclusão. Então, com tudo isso, diversos trabalhos sobre a importância do propósito passaram a surgir, trazendo evidências substanciais, ligando o senso de propósito a indicadores importantes de saúde e bem-estar, maior felicidade, maior resiliência ao estresse, mais conexões sociais, maior função cognitiva e saúde mental, maior renda e patrimônio líquido, saúde física e funcionalidade e menor risco de morbidade e mortalidade. Podemos, então, analisar qual é o propósito na medicina. A parte difícil, já sabemos, trabalhar demais, o Medscape trouxe como a principal resposta apontada pelos respondentes. O lado gratificante, ser bom no que faz, encontrar respostas, fazer diagnósticos, gratidão e ou relação com os pacientes, sabe, novamente o estudo de Harvard. Saber que está tornando o mundo um lugar melhor, ganhar bem e fazer o que gosta, orgulho de ser médico, ensinar. Então, nós temos aqui o propósito da medicina, o comportamento humanizado, ético e responsável. Não excluímos o ganhar bem e ainda fazer o que gosta. Ele é um meio. O ganhar bem, é claro que ele está dentro do propósito, porém ele não é o principal. Ele é meio, ele não é o fim. E o propósito na empresa? Esse trabalho, ele traz para a gente o conceito de autoconsciência moral, ele fala como os incentivos econômicos eles podem eliminar as preocupações orientadas para a virtude e traz a necessidade de implantação de boas práticas corporativas e sociais. Claro, estamos falando do compliance. E dentro dele, o ESG, as questões ambientais, sociais e de governança corporativa. E vejam, quando a gente fala de compliance, a gente não está falando apenas de estar em conformidade com leis, regulamentos internos, externos, código de ética e conduta. A gente está falando sobre gestão de riscos. Nesse exato momento, vocês podem pensar por um momento que vocês passaram no dia de vocês hoje, ou ao longo de vários dias, que vocês estiveram em risco. Tanto você profissional, quanto o hospital. Então, compliance não é apenas estar em conformidade, é gestão de riscos. E quando a gente senta hoje para falar sobre cuidar de quem cuida, sobre saúde e bem-estar, a gente está falando de responsabilidade social. Então, a responsabilidade social, o cuidar de quem cuida, o que o núcleo do eu, o que o NGTA hoje se propõe, está dentro das questões sociais. E nós, enquanto investidores, vamos sempre olhar para as empresas, ao adquirirmos as empresas, para empresas que, ainda que tenham problemas ambientais, sociais e de governança, mas que elas trabalhem para, se não for possível, zerar os problemas, mas pelo menos amenizar, cuidar. Por fim, esse trabalho é um trabalho com um médico de saúde mental da NASA, que também desempenha papel de liderança. A função desse profissional pesquisado é um profissional que apoia o bem-estar dos astronautas antes, durante e pós-missão. Esse trabalho é um professor, cientista, pesquisador do Centro Médico da Universidade de Colômbia, e ele procurou entender como esse profissional da NASA, como a admiração, apoia o seu trabalho, o trabalho que realiza e em termos do seu bem-estar. E ele também teria que responder como é possível ser um líder moderno. Líder moderno, o que é isso? Focado em objetivos e centrado no ser humano.
Então, portanto, focado em objetivos de dimensões econômicas, centrado no ser humano, dimensões morais. E aí, essa imagem faz parte desse estudo. E o que ela traz para a gente? A admiração como porta de entrada para práticas e características de liderança e resiliência. E eu deixei grifado, marcado. A admiração como porta de entrada para conexões sociais e um comportamento pró-social. Novamente, aqui nós temos o que vimos no estudo de Harvard. As principais conclusões deste estudo, então, que desenvolver, refletir e compartilhar narrativas de admiração pessoal, ser exposto às experiências de admiração de outros, pode ajudar a prosperar em ambientes estressantes, difíceis e de crise, pode ajudar a encontrar significado e propósito na vida pessoal e profissional. Portanto, a gente pode concluir: o dinheiro como meio. Nós temos aí dinheiro, as conexões sociais, mais do que isso, bons relacionamentos, contribui para o bem-estar e é útil para se chegar ao propósito. E aí nós temos, portanto, a admiração contribuindo nesse ambiente para conseguirmos, neste caminho rumo ao propósito, trabalharmos, vermos que não é um ponto de chegada, e sim de onde estamos até lá, trabalharmos valores, virtudes e sabedoria, para que realmente a gente possa cultivar cada vez mais essas conexões sociais e bons relacionamentos para chegarmos ao nosso propósito, que na verdade é sermos mais humanos, né? É o comportamento humano, é o ideal humano. A nossa vida é sobre isso, seja enquanto empresa, seja enquanto profissional. O dinheiro como fim, ele não será suficiente para a satisfação geral com a vida. Se você eliminar o propósito, ainda que você coloque aí networking apenas, para conquistar mais dinheiro, ele não é suficiente para a satisfação geral com a vida, porque o que realmente motiva é o propósito. Para finalizar, eu deixo essa frase, esse pensamento de Sêneca, é uma ideia de Sêneca. Precisamos e falamos que o médico, o maior problema do médico é não ter tempo, é o tempo em excesso dedicado ao trabalho. Dedicar-se ao ócio e não ao negócio, para Sêneca, o ócio não era uma questão de ter tempo para descansar e realizar atividades relaxantes, mas um tempo dedicado à alma humana. Obrigada. Obrigado, Laura. Excelente sua apresentação, muito enriquecedora e com dados científicos, né? Isso é muito importante, eu creio, para a nossa análise posterior agora, para um debate. E já para iniciar esse ciclo de debates, nós vamos convidar dois membros do Núcleo do Eu, primeiro a doutora Cláudia e depois o doutor Rogério, para fazer as suas considerações sobre esse tema tão fascinante. Então, eu convido a doutora Cláudia, que é coordenadora do Núcleo do Eu, para fazer as suas considerações. Doutora Cláudia. É. Boa noite, Takashima. Boa noite a todos aqui, amigos. Boa noite aos que estão nos ouvindo. É de fato muito prazeroso estar aqui hoje junto com o NGTA. E o Guinter me falou uma coisa que eu não sabia, que o NGTA foi criado em 2020, o mesmo ano do Núcleo do Eu. Então, isso mostra o quanto a SBA, desde 2000, antes, né, mas em 2020, começou a olhar mais de uma forma mais atenta a essa parte mais humana e de satisfação do anestesiologista como um todo. A gente não pode esquecer que a performance pessoal, ela impacta sim na performance profissional e que competência técnica, ela nunca vai excluir o acolhimento do paciente, o acolhimento do colega, mas principalmente o acolhimento de nós mesmos. E muitas vezes no nosso dia a dia, a gente acaba deixando de olhar para a gente.
Laura, parabéns. É sempre muito bom escutar você. E ouvindo mais uma vez a sua aula, eu fico pensando, trazendo isso para a nossa realidade enquanto anestesistas. Nosso cenário mudou. Antigamente, nós fazíamos, éramos muito mais preocupados em somente fazer anestesia, as demandas eram muito, menores, os ambientes eles eram mais amigáveis. Ah, a gente existia uma previsibilidade que hoje já não existe mais. Então, como é que a gente consegue se equilibrar, buscar esse equilíbrio pessoal que impacta na performance profissional, né, nesse cenário? Eu acho que tem três coisas que são muito efetivas. Isso é muito subjetivo, mas são três coisas que eu acho que ajudam muito. Uma é a gente ter autoconhecimento, entender tudo isso aí que você falou, do propósito, buscando as nossas prioridades, porque isso vai trazer, sim, um equilíbrio entre a razão, a emoção e o nosso dia a dia. Outro é a autorresponsabilidade, porque quando a gente sabe o que a gente quer ser, isso ajuda a definir o que que a gente não vai fazer. E disciplina, tem que ter muita disciplina. Para quê? Para que a gente busque ferramentas que vão trazer, vão auxiliar nesse nosso dia a dia, que são várias. A gente pode deixar aí para discussão aberta, mas ferramentas como alimentação saudável, sono, a gestão financeira, as escolhas felizes, os exercícios físicos, enfim, existem várias formas da gente tentar esse equilíbrio. E aí eu chamo o Rogério para falar aqui comigo como é que a gente consegue fazer tudo isso se a gente não conseguir fazer uma boa gestão do nosso tempo, né? Eu acho que é um pacote, é um combo que não existe uma coisa separada da outra, mas que se a gente não tiver uma boa gestão do nosso tempo, a gente também não consegue, né, Rogério? Rogério? Exatamente, Cláudia. Boa noite a todos. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui mais uma vez. Eu participei, tive a alegria de também participar do NGTA por 2 anos, em 22 e em 23. Precisei dizer não por alguns motivos e todos me entenderam. Então, realmente, muito bom essa abertura, acho que esse contato entre os dois núcleos, cada um trabalhando com pontos cruciais. A Laura colocou na aula dela um ponto importantíssimo. A parte técnica, ninguém discute isso na anestesia hoje. A anestesia hoje, é, 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 ela tem uma participação tão fantástica no cuidado perioperatório que ninguém, não vamos nem entrar nisso aqui, né? Só que, além de tudo isso, nós temos que buscar, e aí que é o tão difícil, e talvez por isso tão buscado pelos profissionais, quais necessidades os profissionais têm, enquanto profissionais em si, mas também as necessidades pessoais. Esse mundo que nós vivemos hoje, com suas exigências, com suas aflições que todos nós vivemos, veja as incidências trágicas que, infelizmente, nós ficamos sabendo rotineiramente, né? É o profissional, muitas das vezes, visto como bem-sucedido, né? Trabalha, realizado, tem às vezes um bom carro, mora num bom bairro, tem uma boa casa. Então, alguém que você imagina que está, entre aspas, isento de problemas. E por que que às vezes as tragédias acontecem, né? Será que as necessidades pessoais deles estão batendo com as profissionais? Então, o que a Laura muito bem falou, é importante trabalhar com o que gosta, mas também gostar do que faz e ter boas condições para isso.
Será que esse empresariamento da medicina, essas mudanças de mercado, quanto isso influenciou na vida desses profissionais? Quantos, em várias pesquisas, afirmam que há uma sensação de perda da sua autonomia profissional, aquela pressão da instituição, a pressão do cirurgião, aquela visão do o cliente que manda. Então, o anestesista ele precisa se incorporar cada vez mais como não um coadjuvante, mas um ator principal nesse cuidado. Nós temos, sim, o NGTA faz isso brilhantemente, buscar isso. E, claro, as intempéries não estão longe do trabalho de ninguém, né? Sabemos o quanto é difícil. A gente pega uma aula como essa da Laura, que eu sou suspeito para falar, mas se a gente olhar com atenção, nós tivemos aí a parte de aula de administração, de direito, de psicologia, de filosofia, numa aula só. Então, ou seja, ela traz de uma forma muito densa, e eu já vi essa aula algumas vezes, e cada vez você pega algo de diferente. Sabe aquele bom filme que você assiste várias e várias vezes, e cada vez você pega um detalhe e você fala, eu não tinha percebido isso. Então, é fundamental. E o que a Cláudia colocou, não vou me delongar, essa busca pelo autoconhecimento do profissional, né? Qual que é meu propósito? Em que nível da pirâmide de Maslow eu estou? Até onde eu posso ir? O que que é importante para mim? Né? Será que eu preciso mesmo ter esse estilo de vida que eu tenho? Trabalhar tanto, trocar de carro com tanta frequência, mudar de apartamento uma certa frequência? Eu tenho um apartamento A, quero um maior, quero um melhor, quero mudar de bairro. Será que tudo isso é importante? Que para que eu consiga isso, eu vou ter que aumentar minha carga horária. Certamente eu vou aumentar minha insatisfação com outras coisas. Daí vem a importância das ferramentas de bem-estar que a Cláudia citou e a gente saber cuidar bem do nosso tempo. E quando eu falo cuidar do tempo, senhores, não é ter uma agenda bem definida. Onde eu estou hoje, onde eu estou de plantão. Não, seu tempo de vida. O que que é importante para você? Sua relação com o seu passado, de onde você veio, suas origens. O que que você pensa em relação ao seu futuro? Como é que você maneja essas coisas? Eu acho que esses pontos que são fundamentais, eles se relacionam muito com o que a Laura falou, em relação ao propósito, em relação a essa questão do homo virtus com o homo econômicos. Onde eu estou? Qual é o meu conceito de ser humano? O que que eu preciso para poder trabalhar com isso que o mundo vem me trazendo, né? E é uma demanda que cada dia muda, uma pressão cada dia muda, e nós precisamos saber trabalhar muito bem com isso. Eu não vou me delongar, vou deixar a gente conversar, que eu acho o grande ganho após uma aula como essa é a reflexão, são as opiniões mútuas. Então, nós estamos aí abertos a conversar. Perfeito, Rogério. Perfeito, Cláudia, muito boas essas considerações. Para nossa plateia, quando o Rogério declara um conflito de interesse, é porque o Rogério e a Laura são um casal e tem um filho lindo, maravilhoso, um excelente músico, né, que toca guitarra. E até fico espantado o fato de não ter microfonia, né, entre os dois. Então, creio que há um bom isolamento acústico aí no ambiente de vocês. Para a ilustração do nosso debate hoje, parabéns, Laura, pela aula excelente e vamos continuar agora conversando. Mas o Centro de Pesquisa de Opinião Nacional da Universidade de Chicago, ele organiza de 2 em 2 anos uma pesquisa nacional sobre satisfação entre vários profissionais das mais diferentes ocupações. A primeira posição é ocupada por sacerdotes, por oficiais religiosos, com 87% de satisfação. Fisioterapeuta, 78%. Terceiro lugar, bombeiros, 80%. Os médicos, eles ocupam a 10ª posição, com 58% de satisfação profissional. Estamos falando do ambiente dos Estados Unidos, ambiente americano, né? Só para deixar claro essa situação. Mas mesmo nos Estados Unidos, com uma boa remuneração, o médico ele não está no top 3, top 5, né? Ele está lá na 10ª posição. E, segundo a Universidade de Chicago, é por conta do estresse, da alta demanda, toda a pressão que o profissional exerce. Nesse ponto, eu gostaria de chamar o Dr. Jedson como nosso diretor de defesa profissional para dar as boas-vindas também aos nossos participantes em nome da SBA e também
contribuir também um pouco com o nosso debate, falar até em relação a essa pesquisa, Jetson. Qual a sua mensagem? Boa noite a todos. Agradeço muito a oportunidade, Takashi. Eu sei que é sempre muito bom a gente estar aqui, porque é a oportunidade de discutir alguns pontos que são pontos críticos dentro da realidade médica. Bom, enquanto SBA, a gente reitera a defesa do processo de estudo e avaliação do trabalho do anestesiologista brasileiro. E esse grupo se dedica a isso. Acho que o papel do núcleo do eu em falar em aspectos da qualidade de vida e do bem-estar são fundamentais para trazer essa reflexão. E o NGTA entende isso muito bem e traz a devida vênia à discussão e traz os reflexos que são necessários para esse momento. Com relação à pesquisa sobre a satisfação com relação à medicina, qualquer que seja o estudo, eu acho que a doutora Laura foi extremamente feliz nas suas palavras, porque não é apenas recurso financeiro e não é apenas o outro extremo da satisfação. É esse equilíbrio aí que faz toda a diferença, né? Então, o indivíduo tem que ser remunerado sim, bem remunerado sim, para tratar bem o cliente e tratar bem a sociedade. Então, a discussão basicamente é esta. Eu acho que a busca desse equilíbrio é o que faz o caminho para a satisfação, para a felicidade, para o bem-estar. E é nesse ponto que a gente deve tentar ajudar os anestesiologistas brasileiros, porque a realidade médica não se avizinha, é um mundo distante do bem-estar. De modo que está Bom, bem. tá certo, Jetson. Cortou um pouco o final, foi impressão minha ou cortou para todo mundo? Foi Cortou o sim. finalzinho. Deu uma travada. Certo, Tá cortando agora também, ó, tá lá. Travou de novo. Eu estou ouvindo tudo bem. tá certo. Mas obrigado pela colaboração, Jetson. É, nessa, nesse contexto que nós estamos discutindo, eu queria chamar o Dr. Mauro, que ele fala muito sobre a questão geracional e também por ter filhas que estão começando na carreira médica. Então, eu gostaria de chamar o Dr. Mauro para falar sobre, para os nossos MS, para os nossos residentes que, porventura, estão aqui na plateia, que mensagem ele poderia passar para esse jovem médico que está ingressando na especialidade sobre a questão do propósito, mercado de saúde, como encontrar esse equilíbrio, Mauro? Até como pai também, falando para as suas filhas. A Mauro está sem o microfone. Takashima, obrigado. Obrigado aos amigos. Laura, você sempre é muito. Você e Rogério são sempre muito lúcidos nas colocações de vocês. Eu fico pensando aqui de tudo que você falou sobre a questão do equilíbrio, né? Porque, assim, 60 anos, fiz agora 59, eu não consegui o equilíbrio. Mas não é que eu não tenha, eu não consigo me equilibrar na minha vida no sentido de diminuir o meu trabalho e viver, né? Até falando, respondendo ao Takashima, se concentra na pirâmide de Maslow, né? Quando eu vi essa proposta dessa aula, eu falei, poxa, vai ser uma aula fácil, porque se você falar da pirâmide de Maslow, você está falando de propósito e de dinheiro. Porque no início, o que que a gente precisa? De dinheiro. Todo mundo começa em busca
segurança, né? É aquela necessidade casa. E nisso você vai construindo tua vida. E graças a Deus, eu acho que todos nós estamos na fase da autorrealização, né? De assim, entre aspas, curtir a vida. Só que para curtir a vida, continuar trabalhando, né? A gente precisa ter esse equilíbrio. E eu faço parte de uma geração que não aprendeu a construir o equilíbrio, porque o nosso equilíbrio é sempre pesado para o lado do trabalho. E você não trabalhar, que aí vem, não é não trabalhar, mas você priorizar a vida pessoal em detrimento da vida profissional, que é mais ou menos o que as novas gerações fazem, gera um conflito grande. E eu vejo isso com minhas filhas. Eu estava saindo do hospital, que ela por acaso é residente do mesmo hospital que eu sou responsável pelo CET, e ela brigando comigo porque eu comecei uma aula às 2, acabei a aula às 3 horas da tarde, 3h30, e ela brigando que ela tinha que sair do hospital às 3 horas, porque para ela a prioridade é a qualidade de vida. E a partir das 3 horas ela tem uns compromissos que ela já agendou, que ela não quer perder. A ginástica, o encontro com a amiga. E eu acho isso muito interessante, que para mim eu estava naturalmente fazendo o meu trabalho, dando a minha aula. E para mim é Então, assim, ela tem me feito pensar muito nessa questão de como eu vou dar um reset na minha mentalidade, porque eu não critico eles como muita gente faz. Eu hoje vejo que eles são muito mais certos que a gente, no sentido de que tudo isso que você falou, do equilíbrio, eles estão buscando, entendeu? Eles estão priorizando. Uma coisa que quem faz parte da geração, eu nasci em 65, não existia essa consideração de você ter um equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. O homem tinha que ir para a rua, trabalhar, prover, sustentar, ganhar, entendeu? Então, assim, eu me admiro muito com a geração nova e o ensinamento que eu tento passar para eles, que foi o que eu sempre levei para a vida, é o seguinte: o dinheiro é importante como consequência do trabalho. O dinheiro, quando é causa, é escravidão. Entendeu? Então, assim, eu sempre corri atrás do dinheiro porque a gente precisa dele para viver. Mas como consequência do. Aí eu respondo a tua pergunta da aula. O que me motiva? O propósito ou o dinheiro? Lógico, é o propósito de fazer um bom trabalho para poder ser adequadamente remunerado e ter uma vida boa. Então, o ensinamento que eu deixei para minhas filhas, eu espero, é dinheiro como consequência do propósito, e não como causa, porque senão eu serei escravo do dinheiro. E eu não sou escravo do dinheiro. Se tem uma coisa que me escraviza, é o trabalho, mas não o dinheiro. Entendeu? Foi o meu pensamento, Takashima. Então, parabéns, Laura. Obrigada. Obrigado, Mauro. E a gente sabe também que a responsabilidade assim de bancar os filhos na faculdade, principalmente de medicina, é algo que, né, que acaba também gerando uma pressão e o Mauro exerceu isso muito bem. Parabéns, Mauro. Obrigado, obrigado. Agora pegando já um gancho aproveitando a presença da Simone e do Abinoam, fazer uma pergunta em conjunto para os dois. De que forma o cooperativismo, né, já que são bem envolvidos na cooperativa, poderia contribuir também nessa questão desse equilíbrio entre propósito e profissão? Vamos começar primeiro com a Simone, então, já primeiras damas, né? Boa noite, gente. Laura, parabéns pela aula, excelente. É, Obrigada pela oportunidade, Taca. É, eu realmente tenho uma forte ligação com o cooperativismo e acho que ele, por sua essência, ele já nos dá um propósito, né? A gente sai do individual para o coletivo em busca do ganho financeiro coletivamente, né? Então, as lutas na cooperativa são para uma boa remuneração
de todo o corpo, né? Todos os cooperados. Então, a gente está brigando por um propósito para ajudar a melhoria da remuneração de todos, né? E a gente, por ser uma cooperativa, a gente tem diversas gerações dentro dela, né? Normalmente, a cooperativa daqui que a gente trabalha, que é de Pernambuco, nós temos mais de 750 cooperados, então a gente tem o conflito geracional aí que o Mauro falou, né? A gente tem três gerações, começando a quarta agora, trabalhando todo mundo junto, e é sempre um desafio. É sempre um desafio você fazer esse equilíbrio entre a questão financeira e o que nos move, né? Que assim, o propósito. E eu acho que os princípios do cooperativismo eles já nos dão esse norte, né, Takashima? É, que é pensar na coletividade, influenciar o ambiente onde o meio e o ambiente onde a gente trabalha, pensar em sustentabilidade. Então, até que os sete princípios do cooperativismo, eles nos dão esse propósito mais elevado aí que a Laura tão belamente falou. Obrigado, E aí, Simone. Ah, não, não, por favor, desculpe. não, eu ia passar a palavra para o Abinor. Ah, Ah, vocês estão me ouvindo? Tá bem? sim, Então, Takashima, excelente pergunta para você, né? E as cooperativas, elas existem justamente porque, digamos assim, ela tem uma utilidade. Se a gente pegar, assim, fazer uma visão bem, digamos assim, utilitarista da cooperativa, ela nasce exatamente dessa necessidade de você não perder tempo com coisas que são necessárias ao trabalho. Então, o que acontece? Antigamente, você poderia dizer assim, eu vou lá, trabalho, faço minha anestesia e vou receber. Hoje você tem que cobrar, mandar guia para 10, 20 convênios, nota fiscal, calote, depois judicialização. Tudo isso são, digamos assim, são horas agregadas de trabalho que você tem que ter para poder receber o seu dinheiro, que é o fim do trabalho. Então, se você tem perdas nisso aí, né, nesse rendimento desse processo, você tem que trabalhar mais para ter a mesma coisa, você não vai você vai estar sempre na base da pirâmide, não vai conseguir chegar no teu propósito, né, na tua guitarra que você quer tocar lá, tal. Então, o que acontece na poesia? Então, a cooperativa ela consegue reduzir os custos disso aí, disso tudo, e você conseguir focar mais no trabalho. Mas tem um outro aspecto importante, que é o quê? Ela, por natureza, a cooperativa, ela é obrigada a aceitar as pessoas que vêm. Então, elas tendem o crescimento por lei, basicamente, porque como ela é aberta ao crescimento, elas tendem um crescimento e uma atuação maior. Então, isso para a saúde mental do anestesista é muito importante, tem um aspecto que pouca gente, assim, às vezes, não se toca. Quando a gente trabalha em grupos que estão fechados em determinado hospital e de repente você se vê numa situação lá, um cirurgião que é tóxico, uma equipe que está, um ambiente que não está te agradando ou uma área que você não gosta, é tudo ou nada. Ou você sai da equipe e perde tudo, né? Ou você não tem para onde. Na cooperativa você consegue fazer essa transição mais suave porque como geralmente ela atua na cidade inteira, aí você pega uma endoscopia na terça-feira do teu colega, na quarta-feira tu pega um plantão na maternidade, daqui a pouco tu muda, se interessa por fazer bloqueio de ortopedia, e você consegue ir transicionando a sua carreira de forma mais tranquila, digamos assim, e isso reduz o estresse. Então, eu acho assim, tem várias ferramentas, outros jeitos de se fazer isso, né? Mas assim, eu sou fã do cooperativismo, tenho que defender o cooperativismo como uma das ferramentas mais eficazes de você tirar esse problema do trabalho e você focar nos valores que você tem para isso aí. E por lei, como o Simone está dizendo, a cooperativa ela tem essa participação na comunidade. Por lei, não é? A gente tem que gastar dinheiro para participar na comunidade, ter essa coisa de ter um valor além do monetário. Basicamente isso aí. Obrigado, Takashima. muito bem colocado. E eu gostaria de compartilhar com vocês que eu fui à posse da nova diretoria da Copanese de Sergipe. O José Eduardo assumiu. Parabéns ao novo presidente, é uma excelente cooperativa. E a Binuan, assim, e Simone, o espírito de união na cooperativa lá em Aracaju, e creio que muitas cooperativas, a maior parte das cooperativas também tem isso, é de uma união muito forte. É uma cooperativa, a de Sergipe ali, ela é muito coesa. Eu comparo assim, como eu tenho uma proximidade grande com eles, assim, até com, parece a Suíça, porque eles são pequenos, né, o menor estado do país, mas muito organizados, eficientes e
Anestesia de qualidade, creio que preenche muito essa questão do propósito e do equilíbrio, né? Então, construindo uma sede com mais de 1.300 metros quadrados, mostrando a força da organização, a disciplina, creio que o cooperativismo traz muito isso, e a própria SBA também traz isso, né? A questão do propósito. O Congresso Brasileiro ali em Belo Horizonte foi um momento assim de renovação do laço com a especialidade, com os amigos. Encontramos, todos nós nos encontramos ali, e foi muito gratificante, né? E dentro desse espírito, eu gostaria de chamar até o, gostaria de chamar o Pablo para dar sua colaboração. O Mauro, ele colocou a idade dele, nasceu em 65. O Pablo provavelmente nasceu 20 anos depois, é de 85. É de 85, Pablo, mais ou menos, essa Um pouco perto. perto. Então, Pablo, É. nessa diferença de idade, geração, deve dar uma geração com o Mauro. É, como é que a nova geração, né, um representante aí, vamos botar uma geração intermediária, vê essa questão do propósito dentro do momento que tu É, vive, como é que tu equilibra isso? eu peguei bem o meio, né? Eu acho que eu tô entre. Eu ainda encontro colegas com ideias mais conservadoras. Eu sou uma pessoa um pouco mais conservador de trabalhar mais, mas eu vou tentar ilustrar. Primeiro, também parabenizar a Sergipe. Eu fiz parte da cooperativa de Sergipe. Fui diretor com o Zé Eduardo, quando o Zé Eduardo era vice-presidente. Olha, E realmente ali é muito coeso. Eu acho que é a única sociedade que 100% está na SBA. Todo mundo, todo anestesista sergipano é SBA. E aprendi muito com eles. Me deu muita visão. Mas eu queria compartilhar uma coisa que aconteceu hoje, né? Estava conversando com os colegas. No nosso grupo, a gente incentiva muito o TSA. E você tem um desgaste financeiro se você não faz o TSA. E esse desgaste, ele perdura, com baixa para assim, 10% ou menos durante 10 anos. E o colega, e aí eu falando, não, cara, isso aí não faz nem dúvida, tenha nem dúvida, você tem que fazer o TSA porque você não pode deixar esse dinheiro para lá. E o colega me respondeu, não, cara, você tem que pensar na qualidade de vida, deixa esse dinheiro para lá. E assim, e aí eu meio que me choquei, porque para mim é inquestionável, né? Só passar numa prova você ganha mais, você não precisa fazer nada. Você passa, se você estudar, passa na prova e você ganha dinheiro, né? Poxa, tem. Eu vejo pessoas às vezes, né? Tipo, aquela ideia de, não, eu vejo meus pais e tal, a ideia, tipo, uma pessoa na carreira universitária. Não, vou fazer mestrado, vou fazer doutorado, porque meu salário vai subir, né? Tanto, então, assim, eu acho que até a EBSER, não sei como eu sou da EBSER, mas a EBSER também tem, né? Se fizer mestrado, fizer doutorado. Então, as pessoas estão assim, eu tenho que me dedicar ao estudo, à minha capacitação, que isso vai me dar um dinheiro a mais. O colega, não, prefiro não estudar, curtir e deixar esse dinheiro para lá. Então, a nova geração, essa pegada, né, que as pessoas tinham de o plano de carreira, que era meio que era um trilho óbvio, né, que você, assim, você nunca imaginava alguém desviar do plano de carreira, né? Não existia um professor fazer mestrado e não pensar num doutorado, porque era o trilho dele, era aquele ali, né? Ou então um profissional adentrar em um hospital e não perseguir um curso de bloqueio, não perseguir a continuidade, né, do estudo. E que hoje é uma realidade. A pessoa, ela pensa na qualidade de vida, e claro que é um extremo, né? Mas acho que a gente vai ter esse equilíbrio, ele é muito difícil. Ele é muito, muito difícil. O quantas horas por dia eu estudo e tiro desse tempo da minha família para talvez não passar na prova mesmo estudando, né? Então, é muito mais fácil eu desistir de estudar e ficar com minha família, que aí eu pelo menos garanto uma das minhas prioridades, que é o que foi o raciocínio desse colega. E isso aconteceu hoje foi uma conversa hoje e me chocou um pouco.
né? Jetson conhece também o pessoal que vive nessa realidade um pouco aqui na Bahia. Então, acho assim, eu queria compartilhar isso com vocês e até ver a opinião de vocês. O que é que vocês acham? Você acha que por, por 10% vale a pena passar no teste? Por 10% durante 10 anos, vale a pena parar tudo e estudar? Ou é melhor deixar esse dinheiro para lá e levar a profissão no dia a dia? É, eu vou passar para o Abinoam, mas talvez essa questão, Pablo, seja a questão realmente do que o cerne do que a Laura estava comentando sobre a questão de propósito, né? Talvez o indivíduo que pense no TSA numa questão de um aprimoramento, de um atendimento melhor, de repente uma melhoria na sua realização profissional com o paciente e também dentro do CT, ele se motive mais para estudar o TCA do que propriamente simplesmente pelo dinheiro, né? Que talvez pelo dinheiro ele possa economizar. Mas quando o desafio eles passa para uma outra esfera, eu acho que a motivação talvez seja maior ainda. E aí passo para o Binoan, que ele deve estar querendo contribuir para essa resposta. Abinoam. Muito Ah, boa tá aí. desligado. Muito boa a fala aí do Pablo, né? Mas ó, eu não vou responder não, viu, Pablo? Vou só instigar as pessoas a assistirem o webinar anterior do NGTA, certo? Que foi, a gente trouxe um médico em especialização e aí teve várias perguntas, né? Ele é da última geração, ele está saindo agora da residência e foi muito interessante a gente ver como que os futuros anestesistas estão pensando nessa realidade da especialidade. Eu tenho certeza, Pablo, que ele seria o cara que abriria a mão dos 10%. Porque uma das perguntas que foram feitas assim, o que é que você trabalharia, a equipe, né? Aí ele pegou e falou assim, ó, eu sei bem claro aonde eu não trabalharia. Eu não trabalharia onde não me desse horário, né? Você lembra dessa resposta dele? Então eles querem o horário porque ele tem que ter a academia dele, cuidar da saúde dele, né? E isso pra gente, né, Mauro, é impensável, né? Poxa, eu cuidar da minha saúde, né? Tal. É uma coisa meio, né, deixar de dar um plantão, né? É um ambiente top. Você tá 24 horas de plantão, alguém te oferece mais 12 e você tem vergonha de falar que não vai dar porque está cansado. Isso é um comportamento muito tóxico. Então eles estão, como eu concordo com o Mauro, essa geração nova que está certa, a gente que está errado. É, E o desafio de como traçar um plano de carreira. É porque já foi até um tema também no NGTA, como é fundamental o plano de carreira de todas as profissões e como nós, anestesistas, às vezes tem um lobo solitário que não traça um plano, né? E o plano dele é à medida que vai acontecendo, e tal, mas pois, qual seria o plano ideal de carreira para essa pessoa traçar, né? Eu acho que talvez nem no nenhum ambiente hoje, nem universitário, nem, nem de hospitalar, nem nas clínicas nem talvez na cooperativa tem um plano traçado, tão bem traçado que adeque a isso. Pablo, eu, eu vou fazer assim, eu vou fazer um comentário agora, depois eu vou passar a palavra para o Guinter e depois para o Mauro. E eu convido as pessoas, os nossos participantes, a postarem as suas colocações no Q&A, ali, perguntas e respostas, que a gente também faz o comentário. A Gabriela fez um comentário aqui, depois nós vamos fazer comentar essa colocação dela. Mas até falando em relação, citar o nome do Kanga, o Abinoam citou o Kanga, o Canguinha, que participou do nosso evento. Tive contato com ele no CBA, avaliei um tema livre dele, ele participou também da sessão de jovem médico que o Guinter palestrou. Ele é um representante da nova geração que está muito inserido dentro da SBA. Isso me deixa muito contente, muito alegre. Ao mesmo tempo, também, eu olhando aqui os nossos participantes, eu vejo aqui o doutor José Costa, que o doutor Mauro conhece, que tem mais de 80 anos de vida e continua aqui participando. Doutor Celso de Santos, Celcinho, parabéns aí por esse interesse, por estarem vivos e com propósito, né, dentro desse ambiente. Guinter, até como o Canguinha foi citado e ele é teu residente, queria que sim, que fizesse como o coordenador do NGTA um comentário a respeito do que nós já conversamos, tuas considerações, e aí passa a palavra para o Mauro.
Ah, obrigado, Taka. Puxa, eu acho que essa conversa, ela tem... Daqui a pouco a gente precisa acabar, né? Que o Jetson, a gente precisa respeitar a regra, e ela é clara. O doutor Em Jetson 20 sabe. minutos. Em 20 minutos. Primeiro que assim, eu queria cumprimentar a doutora Laura Ribeiro. Doutora Laura, desculpa a minha indelicadeza, eu não sabia que a senhora é esposa do Rogério. Rogério é o nosso ex-integrante do NGTA, mas sempre NGTA, né, Rogério? A gente sabe o quanto a gente já discutiu, já conversou. E o NGTA é aquela coisa assim, tudo que tem cinética e dinâmica deixa dentro do centro cirúrgico, vamos discutir mercado. Mercado da saúde, mercado financeiro, planejamento de carreira, vamos discutir seguro profissional, vamos discutir inovações, tecnologia, inteligência artificial, vamos discutir as novas gerações, vamos discutir tudo que tem que discutir. Só que isso tudo envolve a vida da pessoa, envolve de fato. Será que isso tudo tem um propósito para discutir isso tudo? Acho que o propósito está acima de tudo, e a senhora colocou isso muito bem. Desde o exemplo do símbolo verdadeiro da medicina, né, o Asclépio, e coloca aí, e faz uma referência ao símbolo da economia, medicina é muito isso também. Mas antes de qualquer coisa, o sujeito para ser médico ele tem que ter uma vocação, ele tem que gostar de pessoas. Se ele não gostar de pessoas, ele vai trabalhar com papel, vai trabalhar na NASA, vai trabalhar em outro lugar. Essa é mais ou menos a realidade. Eu ainda acredito muito nisso, tem que gostar de pessoas. Porque o convívio é muito complicado, é muito difícil. Gostar de pessoas não é só paciente, gostar de todo o ambiente que envolve pessoas. Nosso ambiente é um ambiente fechado, é um ambiente de urgências, de emergências, e nós trabalhamos sozinhos, né? O anestesista é o sujeito que a gente costuma falar que mata a vista. 1 ml a mais de alguém você não consegue tirar. Você não tem como tirar, você tem que se virar e resolver aquilo que supostamente possa acontecer. E problemas no dia a dia são normais, né? Desde uma, eu tive essa semana, nós tivemos essa semana dois casos, né? Nós perdemos uma criança e um jovem. Os jovens, duas cirurgias eletivas, totalmente eletivas, que não teve nenhuma intercorrência anestésica, mas eu, como diretor do hospital, diretor do serviço, eu tenho que entrar diretamente nisso. E também tenho que fazer anestesia. E também tenho que fazer gestão, e também tenho que dar aula, etc, etc. Então, a vida da gente, de fato, é uma vida bastante complexa. Mas a pergunta é, você é feliz no que você faz? Eu sou. Eu sou feliz, eu gosto do que eu faço. Por enquanto, eu adoro o que eu faço. Não vejo fazer outra coisa na minha vida, pelo menos por enquanto. Mas olhando a escala e olhando tudo isso que a senhora bem colocou, principalmente o aspecto descendente aí da naturalidade das coisas, é normal. E hoje em dia, olhando para essa geração que é essa geração muito mais propensa ao eu, né, ao que ela acha, a gente precisa saber respeitar, né? As gerações mudaram, as coisas mudaram. O Mauro trouxe um exemplo muito notório das filhas dele e a gente precisa saber adaptar, né? Um dia já se falou que plantão tem que ser de 12 horas. Por quê? Tem que ser de 12 horas. Por que que não pode ser de 6? Por que que não pode ser quanto a pessoa quer? Ou quanto ela pode fazer? O importante é ela entregar, o importante é ela ter o propósito dela. O exemplo que o Pablo trouxe do TSA é um exemplo de planejamento de carreira, é um exemplo de meritocracia. Eu utilizo isso no meu serviço. Mas, de fato, tem aquelas pessoas que não querem. E a gente precisa saber respeitar isso. Claro que o mérito são valores, é tempo de carreira, etc., é tudo mais, mas tem aqueles que querem, aqueles que não querem, a gente precisa saber interpretar. Quanto ao Kanga, que brilhantemente nos representou outro dia aqui falando sobre o que o jovem anestesista entende de gestão, esse era o webinar do NGTA, foi muito interessante as colocações. E o Kanga ele ainda é um sujeito que está na geração atual dele, mas ele ainda tem alguma cabeça voltada ao empreendedorismo, voltada ao planejamento de carreira, voltada ao trabalhar em lugares que têm segurança, qualidade, e uma coisa, pode ter certeza, antes de mais nada, diferentemente da nossa geração, Mauro, e eu acho que em todas as pessoas que estão aqui, o nosso propósito, muitas vezes no começo da vida, era assim, era trabalhar não importa onde e ajudar, de fato, a alguém, porque esse alguém está precisando de você. Não que isso não seja importante na cabeça dos jovens, mas eles pensam muito mais no ambiente, em todo o ambiente de segurança, em todo o ambiente de qualidade. E aí entra uma coisa que é o seguinte: não falta médico no Brasil, falta condições de trabalho, a gente sabe disso. Médico tem é muito. E falta condições de trabalho, que falta é governança, que falta é corporativismo e N coisas possam acontecer. Então, assim, eu acho que essa cadeia de união entre NGTA e núcleo do eu, Taka e Jetson, a gente tem que prosperar com isso e eu acho que tem que criar até um cronograma para isso. E assim, pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? E os dois juntos você sabe que pode se unir, né? Então, assim, eu já me coloco aqui à disposição de ser convidado um momento no núcleo do eu, viu, Mauro? Você gosta de falar muito disso?
pode se colocar lá para a gente falar um pouco também sobre finanças, que no final das Sabe contas, que a não é gente está aí somente. para isso. Não é só, não é, finanças é bom, mas tem que ser o propósito da vida, tem que ser outras coisas também que não só isso, né? Isso também mata aos poucos. Então, novamente, parabéns e obrigado o tempo aí, Taka. Abro a palavra para o Mauro. Vai lá, Maurão. Isso. Não, eu acho que todo mundo aqui só está falando coisas assim extremamente valiosas, mas eu queria falar algumas coisas rápido. O Takashima comentou a presença do doutor Zé Costa. Foi meu primeiro chefe na Marinha há 36 anos atrás. E está aí na ativa hoje. Mas, ao mesmo tempo que eu vejo o doutor Zé Costa, eu estou vendo aqui participando um ME1 do meu serviço, Matheus Brasil. Então é interessante ver que tem um ME1, que eu não deve ter outros, pode ter, não sei, mas esse eu conheço, participando, interessado nesse tema. Então, parabéns, Matheus, e isso mostra como nós estamos trazendo coisas importantes, né? Em relação ao que eu queria fazer dois comentários. Um em relação ao que a Gabriela fez no Q&A, no chat, se a geração nova prioriza o individual e a geração anterior prioriza o coletivo. Particularmente, eu acho que não. Eu acho que todo mundo prioriza o individual. Só que o individual da geração X é um individual diferente do individual da geração Y, da geração Z. Eu priorizei sempre a minha vida, quer dizer, eu, como representante da geração X, priorizei o que eu quis construir da vida. E o que eu quis construir da vida foi segurança financeira. Agora, a geração Z, o que ela prioriza da vida é construir aquilo que eles falam memórias, construir experiências, construir memórias. Ninguém está errado, cada um viveu a sua época. Mas aí, finalizando, eu ouvi o Guinder falando que ele é feliz, e o Guinder, eu sei que o cara trabalha feito um muro, 1000 atividades, e eu hoje me questiono demais trabalhar dessa forma. Porque no CBA teve uma palestra, não sei se foi no CBA ou se foi num webinar aqui, agora não me lembro, o colega estava comentando sobre os arrependimentos no final da vida. E ninguém se arrepende ganhou muito dinheiro e isso. As pessoas, eu vou ler só os 5 arrependimentos ao final da vida. E isso é uma coisa que começa a incomodar você em determinado momento. Então, se me permita, Kashima, eu vou ler os 5 arrependimentos que a enfermeira australiana escreveu um livro e falou. Ela trabalhava com cuidado paliativo. Gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo e não a vida que os outros esperavam de mim. Gostaria de não ter trabalhado tanto. Gostaria de ter tido coragem de expressar meus sentimentos. Gostaria de ter mantido contato com meus amigos e gostaria de me ter permitido ser mais feliz. Aí, sem querer ser piegas, porque eu sou muito feliz, tá? Ah, foi a aula do Rogério. O Rogério está falando aqui. Desculpe, Rogério, não ter dado crédito. A minha memória que é péssima. Mas você viu que eu guardei. Eu vou dizer um negócio para vocês. Eu sou extremamente feliz com a minha profissão, amo o que eu faço, faria de novo 10 vezes, mas eu vou levar para a minha vida esses 5 arrependimentos. E eu só descobri isso agora, depois de ficar nesse confronto com outros pensamentos. Eu achava que eu trabalhando feito um mouro, indo até o último minuto da minha vida no centro cirúrgico, eu teria feito minha vida valer a pena. E hoje eu estou descobrindo que assim, eu fiz o que eu fiz, mas a minha vida ainda não valeu a pena, porque eu ainda tenho esses arrependimentos todos aqui. Mauro, tu ainda tem muito tempo de vida, dá tempo Sim, é de por isso que eu estou gerar o falando, perfeito. Takashima, por isso que eu estou falando. Eu ainda tenho. O meu projeto de vida daqui para frente é recuperar esses arrependimentos. É É isso aí, me Mauro. tornar a pessoa que é, a vida. Assim, pô, Takashima, tu criou filho, tu sabe como é que é difícil criar a vida. É, Entendeu? Hoje tu tá na fase do neto. Entendeu? exatamente. Melhor fase. Hoje
É essa fase que eu quero entrar, entendeu? Eu estou Não, entrando. mas não abandonou o surf. Isso é muito. Nunca, nunca, cara, porque isso faz parte da minha vida. É isso, o Guilherme está falando. Isso aqui, essa reunião, é parte da tua essência. Eu não seria o que eu sou se não fosse isso. Só que eu quero viver outras experiências na vida. E isso eu estou falando que eu vejo você que trabalha pra caramba, entendeu? E você é mais novo que eu. É uma outra, não sei como é que você leva a tua vida pessoal, não estou fazendo nenhuma. Mas, assim, é uma outra experiência que eu, por ter priorizado demais a vida profissional, eu não me permiti viver, entendeu? E isso aqui não é nada piega, não, porque isso me levou a muita felicidade, muita alegria. Que Só que bom. agora, você agora isso me fazendo ver, pô, rapaz, tem outras coisas na vida. Perfeito. Vou passar agora a palavra para a Cláudia, que quer dar a sua contribuição. Takashima, é rápido. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer para todos nós do Núcleo termos essa parceria com o NGTA. Vocês estão mais do que convidados para que a gente troque mais daqui para frente, né? Em relação a isso que o Mauro falou, me fez refletir que o resumo da noite é: todo mundo busca um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre a vida pessoal, a profissional. Não existe fórmula mágica. O dinheiro é importante, sim, mas a outra parte também é muito. E a Laura uma vez falou: busca a média, nunca mais esqueci isso. Busca uma média de satisfação entre as coisas. Um 6, um 7, na maior parte das vezes, na maior parte dos setores da vida, é melhor do que um 10 numa coisa e um 3, 4, um 0 em outra, porque isso não traz equilíbrio, né? Então, para colocar também, alguém aqui falou, eu perdi, mas um dos braços do núcleo é justamente o foco nessa educação com o residente. Nós implementamos um programa de bem-estar na residência médica. A gente implementou aqui na PUC de Campinas, eu trouxe para cá. Foi um projeto piloto da SBA que deu muito resultado e eu acho que a gente tem que tocar isso para frente, porque quanto mais a gente não pode deixar isso daí é, é, não caminhar, porque quanto mais para trás a gente andar em todas essas discussões, mais ou melhor, melhor os anestesistas vão chegar no mercado profissional, né? Então, o ideal era que isso acontecesse na graduação médica, mas nós conseguimos puxar para a residência médica na formação dos nossos residentes. Abordamos vários tópicos de equilíbrio e bem-estar pessoal e profissional. E isso rendeu bons frutos. Então, eu acho que o caminho é mesmo esse aí: é discussão, é trazer luz para todas essas coisas e unir esforços para um foco comum, né? Então, é isso. Que bom, Cláudia. Cláudia, ela vem realizando um excelente trabalho como coordenadora do Núcleo do Eu. O Núcleo do Eu está presente nos mais diversos eventos da SBA e sempre trazendo palestras, troca de experiências muito enriquecedoras e está mudando o cenário do autocuidado, promovendo essa questão que é crucial, né? Eu mesmo hoje, como Guinter, assim, eu gosto muito de atividade física, então todos os dias eu preciso fazer ou alguma atividade aeróbica ou musculação. Moro num lugar que tem uma raia com piscina, academia, então foi uma opção de vida, né, ter esse incluir a atividade física, principalmente incentivado muito após todos esses debates, ciclos que a gente está tendo. Então, creio que a liberação de endorfina acaba sendo muito importante para alívio de estresse e condicionamento, né? Tem um participante anônimo que fez um comentário aqui muito interessante, que ele coloca que temos a oportunidade de trabalharmos com 4 gerações distintas. As novas, ensinando as mais velhas sobre o novo,
e as mais velhas passando experiências e habilidades não técnicas. É um equilíbrio muito interessante, onde todos ganham. Muito obrigado por esse comentário. Essa é o espírito da SBA, a SBA foi fundada há 76 anos e nós estamos desde 1948 exercendo essa atividade de ensino, né? Formar, educar, certificar e representar. Então, nós somos fruto de várias gerações que passaram, que nos antecederam. Então, o fato de estarmos aqui hoje discutindo, conversando e aprendendo foi porque alguém nos precedeu. Então, nós temos essa questão da tradição com a inovação, e isso é o que faz com que a anestesia ela fique cada vez mais forte. Eu fiquei muito feliz quando no congresso, ah, creio que vocês não ficaram até o final, até o momento do show, assim, mas havia muitos residentes ali no final do show, e aí a gente subiu, cantamos Sempre Perdido, e a nova geração vibrou, assim, né? Então eu creio que isso mostra que nós podemos, sim, ter um compromisso profissional, tirar TSA, estudar, trabalhar, ao mesmo tempo podemos festejar, comemorar, ter um propósito. Tudo isso faz parte da essência da SBA, do núcleo do eu, do NGTA, e por isso que eu convido a todos, provindo da presença do Gedson e do Pablo, a participarem do congresso do CBA em Salvador. Vai ser muito bom, vai ser maravilhoso. Antes, nós temos também o Copa, né, em São Paulo, que também é um grande evento, um grande momento. Também temos aqui o Guinter e a Cláudia representando São Paulo. Também é imperdível. E teremos as jornadas regionais, né? A Jona, a Jasbra e a Brasil Central. Então, temos um calendário repleto de atividades para o próximo ano. Provavelmente o núcleo do Eu e o NGTA vão participar dessas atividades, vão participar das jornadas regionais, do Copa, do CBA. Nós podemos nos encontrar. Por favor, quem estiver aqui, o ME do Mauro pode nos procurar, pode lembrar, olha, participei do webinário, é o Matheus, né? Ele pode nos procurar e a gente vai lembrar dele. Pessoal, estamos chegando ao fim, 22 horas. Creio que nós tivemos uma excelente atividade. A Laura nos abrilhantou sempre, né, com seu conhecimento. E todos nós tivemos a oportunidade de debater, conversar. Foi uma atividade leve, creio que cumpriu o seu propósito, né? E eu gostaria de terminar, então, talvez com uma palavra rápida do Guinter, da Cláudia e do Jetson, representando o núcleo do Eu, o NGTA e a SBA. Obrigado, Taka. Obrigado a todos. Assim, fantástico. Obrigado mesmo, doutora Laura, pela sua disponibilidade. Aos colegas que todos estão aqui, mas eu queria também agradecer especialmente a Cláudia. Cláudia se colocou super à disposição quando veio a conversa. A gente conversou bastante essa semana passada. A Cláudia também é do Núcleo de Qualidade da SAESP, Qualidade de Vida da SAESP, faz um brilhante trabalho lá com todos os seus pares, né? Nós temos a nossa Claudinha também, né? Que tem lá o pessoal da comissão e tantas outras pessoas maravilhosas que discutem várias coisas em São Paulo. Eu queria aí um agradecimento especial à nossa Cláudia Cavalieri, que nos deu essa brilhante oportunidade. Cláudia, pode ter certeza que aqui nasce um grande negócio. E agradecer a Ana Zanuto também, que lá no CBL deu uma cutucada nela, ela já colocou o povo para correr atrás disso. Espero que numa próxima ocasião ela esteja presente também. Então, novamente, eu agradeço. Doutor Jetson, fique à vontade e vamos lá. Acho que a Cláudia, Antes a Cláudia, São depois o doutor Jetson. 22 horas. Ó, a Ellen já falou aí que são 22 horas. Não, Então, é só agradecer mesmo e que todos
Eu acho que ficou muito claro aqui nessa noite, né, que a intenção de todos nós aqui é agregar, é multiplicar, é fomentar o conhecimento, e contribuir, né, para uma melhor qualidade de vida e bem-estar de nós anestesiologistas. É isso. Obrigada, boa noite para todo mundo. Jedson? Bom, minhas últimas palavras serão rápidas. Eu estou vendo a camisa de Simone Bonara ali. Born. Vamos nascer. Vamos rever nossos conceitos e nascer para novas realidades, novas possibilidades, novas constituições, né? Eu acho que o caminho é esse. E todas as vezes Acho que o Jedson está. Caiu. Aproveitar também e falar que o Ricardo Azevedo, presidente da SBA 2017, também está nos prestigiando. Então, ali Ótimo. também um baiano. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Foi uma noite muito agradável. Parabéns Teremos pela mais ano que moderação. vem. É isso Parabéns aí. pela moderação. Noite, Um pessoal. abraço. Obrigado. Até mais, Obrigado. pessoal. Valeu. Um Tchau. Beijo, beijo. abraço. Obrigada. Tchau. Boa noite. boa noite. Boa noite. Tchau. Obrigada, doutora Laura. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.